Mais uma vez com vocês o programa Histórias da Nossa Gente, que agora também é um podcast, falando diretamente dos estúdios aqui do programa HMG. Eu tenho o prazer hoje de fazer esse programa especial. Hoje eu estarei entrevistando a família Oliveira, que na realidade é a minha família. A minha mãe, Durvalina, aqui da cidade de Assis, o meu tio Napoleão, que veio de Ribeirão Claro, a minha tia Terezinha, que veio de Londrina, e a minha tia Irene, que é daqui de Assis. Então, vamos conversar um pouco com eles se apresentarem. Então vamos lá, vamos começar pela minha mãe Durvalina. Meu nome é Durvalina Oliveira de Matos. A idade precisa falar? Não precisa. Então vamos deixar a idade pra Meu nome é Napoleão Cândido de Oliveira. Eu nasci 26 de 1 de 1941. 41. Tia Tereza. Eu sou de Londrina e nós tivemos 9 irmãos e nossa vida na fazenda era muito boa. A gente pescava, tomava banho no rio, roubava melancia nas ilhas, andava a cavalo, os meninos faziam touradas e andava a cavalo. Era uma luta muito gostosa, nós fomos muito felizes. Eu nasci em Cruzalha, mas nisso que foi em 1939, e depois meu pai me levou, veio buscar minha mãe em Cruzalha, levou eu para a fazenda, a gente foi para a fazenda e lá ficamos na fazenda até casar. E foi uma vida muito boa, muito confortável, muita fartura. E muita história, né? E nós fomos muito felizes. Sim. Agora, tia Irene, se apresenta. Meu nome é Irene Cândida de Oliveira. Nasci dia 13 de 7 de 1948. Sou a caçula dos meus pais. E quando eu tinha a idade de 7 anos, vim para Assis para estudar o primário. Aí quando eu chegava nas férias, eu ia para a cidade de Paranagi e de Paranagi para a fazenda do meu pai. Bom, então gente, vocês estão vendo que são 4 irmãos de 9 irmãos. Eles vão até me ajudar. Vamos lá, vamos começar. Primeiro o mais velho, Benedito. O Pedro. Que assim, o Benedito, ele viveu até quantos anos? Eu acho que até uns 44 anos, por aí. 44. Depois, de cima para baixo, do mais velho para o mais novo, depois veio o Pedro, que, infelizmente... faleceu com 15 anos. Com 15 anos ele faleceu. Do que ele faleceu, tia? Acho que ele tinha alguma coisa, um tumor na cabeça. Ah, sim. E depois veio o Afonso, que viveu até quantos anos, tia? Não sei. 71. 71 anos? Acho que E o Afonso era de Bauru, a família dele é de Bauru. E depois o Ari, que era de 1º de maio, ele também viveu até quantos anos? Alguém lembra? O tio Ari? Também não sei, uns 70 por aí, né? 70 anos? Depois veio o tio Napoleão, que é o irmão que está aqui presente. É o único homem, da família que resta, o último dos moicanos. Que o tio tá com... Quanto, tio? 83? Vou fazer 83 agora, em janeiro. 83 anos. E depois vem as mulheres, que daí vem a Durvalina, minha mãe, Depois a Nália. Isso. Depois a tia Tereza. Terezinha. Depois... Quem que vem depois? A tia Irene. A tia Irene. Então são 9 irmãos. E conforme eles falaram, o nome do pai deles era Raimundo Cândido de Oliveira. Raimundo Cândido de Oliveira. E a mãe? Frauzina Teodoro de Souza. Frauzina Teodoro de Souza. O vô Raimundo, ele viveu até quantos anos, gente? 94. 94 anos. 94. Faz quantos anos que ele faleceu? Vocês têm ideia? A Ana não sabe? Faz uns 38 anos.
38 anos que o vô descansou. E a avó Frauzina? Ah, foi mais, foi antes, porque ela morreu primeiro. Agora, gente, já que vocês se apresentaram, eu gostaria que o tio Napoleão, ele falasse um pouco como que era a vida lá na época do Paranagi. Tio, pode contar os Não, causos? da Paranagi não, da fazenda. Da fazenda, né? Da fazenda, isso. fazenda. E tinha o nome, como é que era o nome mesmo lá, da época que vocês chamavam a fazenda? Fazenda São Xavier. São Xavier. Isso, Lá fazenda, na fazenda é o seguinte, nós tirava leite, nós andava a cavalo, nós ia para a roça, nós fazia de tudo na fazenda. Pescava. Pescava, caçava. O mais forte nosso lá era trabalhar, porque nessa época o pai tinha café. Então, nós tínhamos que ir limpar a cova de café. Sim. Depois formou pasto, depois virou gado. E tinha muito porco na época, as manadas de porco, né? Tinha muito porcada, tinha muito capado gordo, tinha muito gado. Ah, é? Fala um pouco do gado, tio. Como é que era? Como é que o vô, ele lidava com compra e venda de gado naquela época? Era. Não, ele só criava. Só criava? Quando tinha gado gordo ele vendia. E os peão? Tinha o Afonso, o Ari, que era os peão dele. Ah, é? Era filho dele. Os próprios filhos? Agora peão que trabalhava na roça, eles tinham 10, 12. Entendi. Mas eu não sei o nome dos peão, não. O tio gostava mais de caçar ou pescar, tio? Eu gostava mais de pescar. Ah, é? E tinha muito peixe naquela época, Tinha né? muito peixe. Nós pegava. Ei. Eu lembro o finado de Tico, trazia piracanjuva dessa altura assim, ó. Rapaz. Aqui, amarrado no cipó, que ele pegava. Várias vezes eu vi isso. Que bacana. E como é que era as toreadas lá, os rodeios? Como é que era lá na própria fazenda? Nós montava, nós toreava. Cavalo Nós fazia chucro, nós lá mesmo. doma de cavalo. O Afonso era montador mesmo. Aguentava o trem pular. Ah, é? E como é que era os final de semana? Como é que funcionava o trabalho? Vocês trabalhavam o dia inteiro, depois chegava o final de semana? Qual que era o lazer do final de semana, tio? Paranagi. Final de semana, nós trabalhava a semana inteira lá. Nossa. Fazendo uma coisa, fazendo outra. E quando era final de semana ia para Paranagi. Sábado à noite e daí ia domingo também. E era as quermesses? Como é que era o nome das Dançar e festas? namorar. Quermesse. Era dançar e namorar. Dançar e namorar. Vai, vamos deixar a tia falar um pouco agora. Ô tia, como é que era a vida lá na fazenda, tia? A vida era muito boa, né? A gente tinha uma luta grande que tinha que matar, a gente falava capado, né? Porque era gordo, né? Então tinha que ajeitar aquelas carnes, fazia linguiça, fazia lombo recheado, fazia muito queijo também, porque tinha muito leite, fazia requeijão, fazia manteiga. Então era uma vida assim, com muito conforto, né? Natureza muito conforto, pura, né, tia? Natureza pura. Nossa. Mesmo, né? E a gente teve assim uma infância, uma felicidade muito grande, sabe? E você sabe que 8 ou 9 irmãos, mas a gente vivia numa alegria tremenda, porque nunca tinha uma briga, não tinha nada, sabe? Era assim uma perfeição de irmãos, sabe? Que bacana. Não tinha briga, não tinha nada. Então meu pai era muito severo, se arrumasse algum namorado, então eu tinha 2, 3, né? A senhora driblava o vô. Eu tinha 2, 3 namorados. Mas se ele pegasse também, olha, o couro comia, viu? O couro comia, né? E é verdade que o pessoal fala que... todos nós casamos em Paranagi, né? Que era a cidadezinha perto da fazenda no Paranagi, tinha 7 quilômetros, né? E a gente se casou, todos nós casamos lá. E aí a festa era na fazenda, meu pai matava novilha para fazer o churrasco, né?
Então foi assim uma infância muito boa. Meu pai era um homem muito forte, muito corajoso, muito trabalhador, sabe? Muito trabalhador. Sistema antigo. Sistema antigo mesmo, sabe? Então, mas nós tivemos uma infância que a gente tem assim muito abençoada por Deus, né, tia? Abençoada por Deus, né? Todos com muita saúde, sabe? E graças a Deus foi isso aí. Agora vamos passar para minha mãe, Durvalina. Ô mãe, fala um pouco como que era a sua vida na fazenda, com os irmãos, com o vô, com a avó. A vida era assim, era uma vida boa, mas de muito trabalho. A gente trabalhava muito, né? Que tinha que ajudar, até mesmo às vezes cozinhar para os peão, né? Levar aquela comida na roça para os peão. E não era de trabalhar na roça, mas a gente fazia de tudo. Tanto assim, no café, depois colher algodão. A gente fazia essas coisas também na roça. E tudo que era da fazenda a gente fazia. Só também tirar leite, que eu nunca tirei, mas meus irmãos tiravam leite, a gente fazia queijo, tinha que socar arroz no pilão, socar o café. Moer café, né, naquela maquininha, né? Também. E era bem trabalhado, era uma vida assim, bem de muito trabalho. E quem que fazia o sabão no tacho? Eu, minha mãe, né? Não sei se do tempo da Teca já era. Fazia também. Os doces, né? Antigamente, tem até hoje, né? Doce de mamão, doce de cidra, né? Doce de abóbora, doce daquelas laranjonas, né? Casca de laranja. A gente fazia todos esses tipos de doce caipira, como se fala, mas a gente fazia. Pamonha, queijo. Torrava café. E tinha muita fartura, E a avó costurava? Tinha alguma coisa assim, de afazeres dentro da casa, fora a parte da fazenda, assim, do campo? O que vocês faziam muito lá dentro da casa, à noite? Porque era a época do lampião, né? Lampião, lamparina. Eu costurava, né? Já quando eu tinha meus 17 anos, eu fui para Cornélia aprender o corte de costura, aprendi, fiquei lá uns 2, 3 meses e sempre costurando para todos meus irmãos, tanto para as meninas, os vestidos bonitos, assim, para sair, era eu que fazia. Os meninos também, camisa, calça, tudo eu que fazia. Ô tia Irene, agora conta você. O que você lembra do pouco que você ficou na fazenda? Então, quando eu ia daqui de Assis para Paranagi, aí de Paranagi para fazenda não tinha como eu ir. E naquele tempo não tinha celular para a gente se comunicar, né? Que dureza. Aí eu lembro que eu ia de Paranagi, na fazenda, que era 7 quilômetros, eu ia a pé. E tinha aquelas fazendas com as vacas, os bezerrinhos, e eu tinha que passar por eles para mim chegar na fazenda. É isso que eu lembro. Tia? E como é que era o seu relacionamento? Quais eram as brincadeiras? Essa vale para a senhora e para eles também, né? Cada um fala um pouco. Como é que eram as brincadeiras que vocês tinham nessa época, tia? Que eu lembro, nós não tínhamos, principalmente eu, né? Eu não lembro das brincadeiras, mas quando chegava a noite, todos os irmãos se reuniam. A casa tinha uma varanda que ela era em volta quase toda da casa, era uma varanda bem grande. E na porta da cozinha também, parece que tinha uma varanda pequena. Ali eles se reuniam e ficava contando casos. Minha mãe já falava de televisão na época, que ela via em São Paulo. Ela ia para São Paulo, via televisão e contava para eles, para nós. Eu lembro disso. Entendi. Fala um pouco do que o senhor lembra, tio, dessa época. Assim, de alguma brincadeira, algum lazer, além de vocês ir para Paranagi, final de semana, dançar e namorar. Na fazenda lá, de vez em quando a molecada gostava muito de brincar, e caçar viado. Que era caçar viado. E um corria para lá, outro corria para cá.
e ficava muito tempo brincando. Ah, é? É, Era uma Essa brincadeira antiga. uma brincadeira antiga. E no mais era fim de semana que a gente já tem uma idadinha aí assim, já ia namorar, ia para Paranagi, e tinha quermesse, tudo que era bom naquela época nós fazia. Os homens e os amigos, né, ali das fazendas vizinhas, vocês, por um acaso, vocês tinham, assim, corrida de cavalo? Às vezes tinha alguma corrida de cavalo, assim? Tinha, sim. É. Tinha, mas era entre nós lá Entre mesmo. vocês só, né? É, tinha Entendi. corrida de cavalo, sim. Ô, mãe, fala um pouco, né, um pouco mais sobre essa infância da fazenda, mãe. Ah, infância. Bom, a infância. É, juventude, na realidade, né? Juventude. Tinha muito colônio, né? Os colônios da fazenda. Então, à noite, a gente ia na casa dos colônios, que tocava violão, né, Teca? E nós ia dançar. Era difícil à noite que nós não ia dançar. Nossa! Quase toda noite. Toda né? noite? Quase toda noite. Por isso que a tia tinha 3 namorados. Ela namorava o dono do violão. É. E era muito gostoso. Nessa parte mais do cedo, assim, né? Depois que a gente cresceu mais, a gente ia para o Paranagi, ia também dançar, ia para os bailes, ficava domingo no sábado, né? Naquela cidade pequenininha. E foi uma infância gostosa. Ó, Pode falar, tia. uma diversão que eu principalmente, nós gostamos muito, era dia de sábado. A gente atravessava o rio Tibagi com a roupa na cabeça, nadando, para ir dançar do outro lado do rio. Gente, não dava pé. Não, já tinha que ir nadando. Nadando. Pra ir dançar. E Era quantos muito metros divertido. tinha mais ou menos de rio? O rio Tibagi tem o quê? Quantos? Uns 80 metros de largura? Ou mais, né? Ou mais, né? Puxa. Mas era vida. muito divertido. Mas a gente ia pela Mas a corredeira. gente também gostava de brincar muito numa aguinha que a gente tinha assim. A gente ia lá e se banhava naquele barro, escorregava no barranco, caía lá na água, né? Então era uma diversão muito grande, vixe, mãe do céu. Brincava de passar anel, né? Pra pegar na mão assim, ó. Na hora de passar o anel, a gente aproveitava e passava a mão. Aí eu brinquei disso ainda na minha época de infância também. Passar Era anel. muito divertido, viu? Muito. Mas então foi uma infância e uma juventude maravilhosa. Agora eu quero perguntar a cada um, em coisa máxima aí de 1 minuto, eu vou começar pela minha mãe, que eu já sei a história. Mãe, conta aquela história rápida da cobra que correu atrás de você. Ai, Como é que foi essa história, mãe? é que na porta de casa tinha um pé de amora muito grande. E eu vi, né, era sol bem quente, assim, tipo 2 horas, eu vi a cobra lá, pegando o passarinho, sabe? Mas quando ela pegou o passarinho, ela enrolou o passarinho, caiu no chão. E eu queria salvar o passarinho. Então eu peguei uma vara de bambu, tirei ela, né? Tirei o passarinho dela, jogou o passarinho lá longe, e ela veio e correu atrás de mim. Nunca mais ela esqueceu que a pessoa levou um carreirão da cobra. E daí uma outra vez eu indo lá pela colônia, lá para baixo, onde que o Napoleão morou, né? Napoleão Marques, era um lugar estranho, lá bem no fundo lá. E sem mais sem menos uma cobra assim, né? E eu queria matar a cobra. Eu via ela, eu quis matar ela. Mas quando eu bati o pau nela, ela que nada, ela já levantou, mas levantou mesmo a cabeça, assim. E eu, quando vi que ela levantou e não tinha jeito, né? Eu corri, eu vi, olhei para trás, eu vi que ela estava correndo atrás de mim. Oi? Horror. As cobras não gostavam dela, não. E o senhor, tio, conta um caos bacana que aconteceu. Um caso. Vou contar um caso. Da onça. Não, vou contar um caso aqui. Uma vez eu estava fazendo uma ceva, e depois que eu tinha cevado bastante, eu olhei para trás assim, uma onça pintada. Meu Deus. Eu levantei, fui em casa, peguei os cachorros, trouxe,
Os cachorros correram a onça, Olha. mas eu não fui atrás, porque É. eu era moleque. Eu tinha o quê? Nossa. 9, 10 anos. Rapaz, e era uma bitela. E nessa ceva que eu tinha feito, eu deixei uma vara de bambu, tinha um pau, escado lá um pedaço de mandioca. No outro dia eu fui lá, a linha estava para cima. Tinha pegado uma piapara desse tamanho assim. Nossa. E eu não podia tirar. Olha. Eu fui mexendo, mexendo até ela cansar. Depois eu tirei, joguei a vara no barrão e fui pegar. Quando eu peguei no empate ali, o anzol tinha entrado dentro do olho dela, tinha arrancado o olho fora, a piapara. Ela era bem amarela, lombo preto. Nossa, dia tem quantos quilos mais ou menos, tio? Ela deveria dar uns 8 quilos. Ah, é? Era bem grande mesmo. É fartura, Aí né? eu peguei no empate e montei a cavalo nela, ela foi nadando. Daí eu estava muito longe, eu sortei e vim embora, ele escapou, foi embora. Olha, a piapara escapou ainda? Escapou, pois não dava pé, Olha. era muito, muito fundo. Rapaz, quanta história. E a senhora, tia Teca, conta um caos, conta uma história bacana que aconteceu com você. Aí eu não tô lembrada de nenhum. Pode ser um dos três namorados, não tem dos três. Não, a gente ia para Paranagi, né? Ia andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, era aquele sufoco e aquela alegria tremenda, né? E eu tinha um namorado, já estava quase noivo, né? E estava andando de bicicleta, nisso chegou um outro, o noivo, mas era um namorado novo que eu tinha arrumado, né? Aí chegou um outro, quando eu vi aí ele viu que eu estava com outro namorado, acabou o namoro, acabou o noivado, né? Bom, mas, então quer dizer que a juventude de vocês na fazenda foi maravilhosa, né? Então, gente, ó, um pouquinho do que eles passaram na fazenda. Agora vamos ver a história dessa família depois que eles saíram da fazenda. E eu gostaria, né, que o tio Napoleão começasse. Como foi a sua vida, tio? Dá uma resumida. Depois que o senhor não saiu na fazenda, vamos supor, depois dos seus 20 anos, 25 anos, pra cá. Depois que eu saí da fazenda, eu fui ser açougueiro. Eu matava vaca lá na fazenda, trazia para Paranagi, vendia, saía comprar, comprava. Já? Matava 2, 3 vezes por semana. Batava e desossava? Matava, desossava e vendia. Puxa vida, serviço completo. Eu fiquei 12 anos. Rapaz. 12 anos açougueiro. Caramba. Daí, passou essa época, daí eu vim para Assis. E qual foi o primeiro trabalho que você O primeiro trabalho meu aqui, eu comprei um táxi. Um táxi, na época do meu pai também. Um DKV. Comprei do Brancalhão. Olha, do Brancalhão. Do Brancalhão. Comprei. Fiquei mais 12 anos de táxi. Mais 12 anos. Puxa vida. Daí parei. Daí eu fui para Rondônia. E daí ficou quanto tempo lá em Rondônia? A Rondônia eu fiquei uns... 8 anos. Entre idas e vindas lá com o Toninho, né, nosso primo. Dá uns 10 anos mais, né? Dá uns 10 anos por aí. E a vida lá em Rondônia foi bacana. Foi muito boa. Você morava na fazenda, né, tio? Lá eu tomava conta da fazenda. Do doutor Antônio. Olha. Que ele é meu sobrinho. Sim. Um sobrinho querido, né? Querido. Eu gosto muito dele. Da doutora Ivani. E de vez em quando a Teca foi só 13 vezes lá. Ah! 13 vezes. 15 vezes. 15 vezes, 15 vezes. Gente, você ama lá, hein? Ficava lá um mês, 2 meses lá, nós pescando. Eu ia de avião, de ônibus. Do céu, essa é aventureira mesmo, hein? É, aventureira. Turista. Ela ia. Turista, E outra, tanto ia de avião como ia de ônibus. Nossa. Ô tia, agora o tio falou um pouquinho da vida dele. Agora fala da sua vida, dá uma resumida igual o tio fez. Certo. Depois que você saiu da fazenda, tia. Certo, é um prazer. Uma lembrança muito boa. Eu me casei com 23 anos com meu namorado, meu noivo, né, que era de Apucarana. E casamos. Tio Adelino. Fomos morar em Apucarana. Ele era bancário. Tivemos 2 filhos, a Patrícia e o Jefferson.
E graças a Deus foi essa a nossa correria. Graças a Deus correu tudo bem. Eles estão hoje tudo formado, tudo cuidando das suas vidas, né? Criando seus filhos. E graças a Deus tudo bem. E a tia tem uma neta maravilhosa, né, tia? Sim, a Larissa. minha neta, ela está agora ela terminou a faculdade e está fazendo a residência, está quase terminando, em março ela termina. Ela é médica do Exército, segunda tenente. Que bacana. Agora... Eu tenho muito orgulho. Ah, eu não tenho dúvida, né? Puxa, 2 filhão, né? Formado. Tenho muito orgulho. Ô mãe, e você, mãe, dá uma resumida na tua vida, né? Depois que você saiu da fazenda, quantos anos você saiu da fazenda e como que foi a sua vida, mãe? Eu saí da fazenda quando casei, né? Com 23 anos. Fui morar em Cruzália. Lá em Cruzália eu morei 2 anos. A minha sogra tinha as terras ali, a fazendinha dela ali. Fazia divisa com Cruzália. Mas foi pouco tempo, 2 anos só. Daí eu fui embora para São Paulo. Lá em São Paulo a gente morou uns 20 e poucos anos, 22 anos. Nasceu meus 2 filhos lá, o Júlio César, o Luiz Henrique. E depois voltei. Você qual foi o seu trabalho, assim, em São Paulo? Porque você lá no sítio, você trabalhava com costura. Você trabalhou muito com costura lá em São Paulo também, né, mãe? Trabalhei alta costura lá em São Paulo. Com o Roger. Com o Roger. Foi bom. Foi muito bom. Durante o tempo que eu trabalhei de costura lá, foi muito bom. Afinal de contas, foi mais de 50 anos com costura, né, mãe? Bem mais, né? Como que é o nome daquela Miss Brasil que você fez o vestido dela mesmo? Bom, era Adriana, né? Foi em 88. 88. E que eu fiz Miss Brasil 3 anos lá em São Paulo. 3 anos? Você trabalhava com o Roger? Trabalhando com o Roger. E na época, o meu pai, o José Gonçalves, né, com quem você casou, ele trabalhava no que lá, mãe? Qual que foi a vida dele, assim, em termos de trabalho? Ele trabalhava de ônibus, né? Trabalhou na Shell também, de motorista, na Shell, né? Trabalhou na ESSO. Na ESSO também. Puxa vida. Daí depois você veio, você lembra que ano que você veio para Assis depois? Eu não lembro, não. Sim. Eu lembro no ano de 77. 77. 77. Foi essa época. Eu tinha 10, 12 anos mais ou menos. Né? Porque eu sou de 65. Né? Mas então é isso. Né? Então foi uma vida de luta, né, mãe? Muita luta. Muita luta. Mas valeu. Valeu a pena. E você, tia Irene, conta um pouco da sua vida, do que você veio da fazenda. Essa risada é boa. Eu terminei o colegial e daí nisso meu pai, Raimundo Cândido de Oliveira, vendeu a fazenda. Vendeu a fazenda e comprou um terreno, 2 terrenos aqui em Assis, na rua Amador Bueno. E mandou construir uma casa bem grande. E daí nós ficamos morando, eu, meu pai e minha mãe. Que tinha aquele jardim maravilhoso que a avó fez. E minha mãe gostava muito de plantar as flores no jardim. Meu Deus. Isso. Ô tia, e eu lembro, porque quando eu estava lá naquela sala da casa da avó, né, toda carpetada, né, eu lembro que a tia Irene passava no meio da sala com o Dr. Cândido, que era o Toninho, que morava aqui em Assis. Eles estavam indo pro porão e eu morrendo de vontade, né, e eles passavam todo metido, né, no meio da sala e ó, ia pro porão, né, tia? Isso ficou gravado na sua memória. Ficou, né? Gravado. Bom, gente, então cada um falou um pouco da sua vida lá na fazenda, falou um pouco da sua vida depois que saiu da fazenda, e agora eu gostaria que cada um, para a gente finalizar essa entrevista, esse programa especial da família Oliveira, que cada um falasse
olhando para trás, né, tudo que vocês passaram na vida, o que vocês levam, né, de todas essas coisas maravilhosas, desses momentos maravilhosos que vocês tiveram na vida de vocês, e vocês puderam proporcionar tudo isso, né, para os filhos, né, ensinamentos, tudo. E eu gostaria de começar pela minha mãe. Mãe, eu gostaria que você falasse de tudo isso, né, todas as coisas boas que aconteceram na sua vida, entre altos e baixos, e o que você diria para os nossos jovens. Então, eu, minha juventude, o correr da minha vida, eu tenho só que agradecer. Foi tudo, não vou dizer que foi maravilhoso, que foi tudo de bom, que teve muita dificuldade, mas a gente venceu. E a gente se saiu bem, graças a Deus. E o que eu posso falar para os jovens? Que os jovens têm que olhar para dentro de si, né? E lutar, porque a vida está muito difícil. Mas a pessoa precisa olhar para dentro de si e procurar obedecer, né? Principalmente os jovens, obedecer os pais, estudar e pôr na mente que tem que ter um futuro, tem um futuro para ele alcançar. E é isso. E o que foi Deus na sua vida, mãe? Deus na minha vida foi tudo, né? Desde que eu me conheci por gente, eu procurei Deus até eu encontrar. Não foi fácil eu encontrar, mas eu encontrei. Do jeito que eu queria, do jeito que eu pensava, eu encontrei. E hoje eu tenho Deus, assim, o alvo principal da minha vida é salvar Deus. Então você se considera uma pessoa realizada e feliz hoje? Oh, muita. Agora você, tio, de tudo que você viveu na sua vida, fala assim, um resumo, né, em poucas palavras, e qual a dica, igual minha mãe falou, né, que você daria para os nossos jovens hoje em relação aos seus irmãos, seus pais, a sua vida? Minha vida, tudo que eu passei, eu agradeço a Deus, que foi uma maravilha. Tudo correu bem, eu nunca tive dificuldade na minha vida. E eu peço que o jovem, ele seja uma pessoa humilde, legal, bacana, e que estude, porque sem estudo não é nada nessa vida. Tem que ser estudo. É isso aí, tio. Então foi uma vida maravilhosa, tio. Foi. Minha vida foi tranquila. Eu não tenho o que reclamar. E muitas risadas com o Zelão e com o tio Napoleão. Não, com o tio Adelino. Com a Adelino, com o seu pai. Nós se divertimos muito. Bons momentos, né, tio? Tá bom. Ô, tia Terezinha, fala agora um resumo rápido da sua vida, né? De alegria, de felicidade, de tudo. Eu agradeço. E a dica? Eu agradeço a Deus por ter tido uma família maravilhosa, com muita saúde. E graças a Deus a gente passou até aqui muito bem. E agradeço também esse convite que meu querido sobrinho, Júlio César de Matos, está assim presenteando a gente com esse orgulho que nós temos dele e com a graça de Deus. Estou muito feliz. Obrigado, tia. E o que você fala para esses jovens, tia, que estão aí começando a vida em relação Hoje está muito difícil. Muito difícil da vida que nós levamos, que a nossa infância está muito diferente. Muito diferente. Está muito diferente, porque agora os pais estão tendo muito trabalho para educar os filhos. E está muito, muito, muito difícil. Eu não sei o que vai ser daqui uns 10, 15 anos, porque está muito difícil de educar esses filhos hoje. Certo, tia. Muita luta, muita força, muita coragem, né, tia? De novo. Tia Irene, gostaria que você agora falasse um resumo da sua vida e o que você tem também, né, pela sua experiência de vida, né,
com seus 50 e poucos anos, né, tia? Para esses jovens que estão aí em relação a amigos, família, pais. Os jovens? Então, o que eu tenho de dizer é que, graças a Deus, eu consegui criar os meus filhos, dar uma boa educação para eles, né? Fizeram faculdade. Quando ainda eram pequenos, eu levei para a igreja, para eles tomar conhecimento da palavra de Deus, né? E me sinto feliz de ter morado com a minha mãe, né? Que ela falava que eu era a motorista dela. Ai, que lindo, tia. E dei muito prazer para minha mãe, né? Das viagens que eu fazia com ela. E hoje me sinto realizada por tudo isso. Olha, tia, que bacana, você se emocionou. E só para finalizar esse programa, gente, eu gostaria que cada um falasse em 2, 3 palavras o que foi a vó Frauzina para vocês. Fala, tia. Ela era uma mãe muito querida, uma pessoa humilde e deu assim um bom exemplo para nós, sabe? Ela tinha um carinho muito especial que a gente sente a falta dela até hoje. Sinto muito, muito, muito. Fomos muitos amados. Sim. Tio Napoleão, fala o que você tem de saudade de tudo da sua mãe, Dona Frauzina. A minha mãe, toda a vida ela gostava muito de mim. E eu cuidei dela demais. Eu sei disso, tio. Eu cuidei dela uns 4 anos na cama. Tá a Durvalina aqui de prova. A Teca. Eu também estou de prova. Né? Eu gostava de cuidar da minha mãe. Nossa. Eu amava ela como eu amo até hoje. E que Deus, se ela merecer, esteja num bom lugar. Com certeza, tio. Até eu me emociono do senhor falar assim. É isso aí. Mãe, o que você tem para falar da sua mãe, Dona Frauzina, a mulher das flores, daquele jardim maravilhoso, que eu ranquei muito matinho, né? Eu, o Edinho, o Emerson, muitos netos. A minha mãe, desde que eu conheci por gente, eu já percebi, eu já via, sentia, né? Ela era uma pessoa muito forte, corajosa, humilde, né? Ela sempre falava para nós, assim, ó, não deixe de fazer o bem para as pessoas, não perca a oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Então ela era uma pessoa assim, humilde, não sabia ler, mas era muito inteligente. E gostava de uma festa, né? Gostava de festa. Uma pessoa muito inteligente, sábia. Minha mãe é sábia. Então eu tenho muita lembrança boa dela. O que eu mais lembro, junto com os meus primos, era dos natais que a avó fazia. Ela enchia sacos de brinquedos e, nossa, chegava, todo mundo, os parentes vinham de todas as cidades e se encontravam na casa da avó, né? Quantos natais, quantas festas. Nossa, gente, a gente passou lá, né, gente? Isso foi a confraternização mais gostosa que eu lembro na minha infância. E eu tenho certeza que todos os primos, né, têm uma saudade. Aí, primos, vocês que estão assistindo esse programa, é para vocês, viu? E, tia Irene, a senhora que já até se emocionou, né, que você foi companheira da Dona Frauzina, essa avó maravilhosa, né, das flores, né, do jardim. Fala em 3, 4, 5 palavras, né, o que ela foi na sua vida, tia? Agradeço a Deus, né, por tudo, pelo meu pai, pela minha mãe. Eles me deram de tudo. Tudo conforto foi dado para mim, né, que eu era caçula. Uma filha especial. E agradeço muito a Deus pela educação que eles me deram, né, e todo o conforto que eu tive. Porque o que eles não puderam ter, eu tive. Foi tudo que
que eu tive, eles me deram. Ninguém... Me deram estudo, educação, tudo para mim. E ninguém entrava naquele quarto, hein? Era proibido entrar naquele quarto, só ficava chateado. Bom, gente, então eu tenho que agradecer a vocês, pessoas maravilhosas, vencedores na vida, família Oliveira, muito obrigado a vocês. E desse bom bate-papo aqui com a família Oliveira, vai sair uma bela história no próximo livro. Então, muito obrigado para vocês e, com a graça de Deus, vamos, tocar para frente, né? Bola para frente. Nós que agradecemos você, muito querido, e de proporcionar tudo isso pra gente com muita alegria. É isso. Muito obrigado, gente. Então, hoje falamos um pouquinho da vida dessa família Oliveira, família igual a de vocês, e estamos aí. Se vocês quiserem também esse bate-papo com a família de vocês, basta entrar em contato com a editora HMG. Um abraço e até a próxima.